Então vamos lá, tá gravando aqui, vocês escutam minha voz, então acho que tá tudo ok, tá? Então vamos lá. Por que simular, né? Obviamente isso eu boto aqui, mas vocês já devem saber por que se deve simular as coisas, né? Mas eu gosto de falar algumas coisinhas aqui para contar uma historinha aqui. Aqui eu peguei uma foto aqui da internet, né? Desse shopping aqui, tá? Isso aqui é uma aplicação, né? De um acumulador térmico, tá? Então quem é da área aí de acumulação, ó, estiver pensando aí em trabalhar com simulação e acumulação térmica, né? Então é o seguinte, aqui é um problema prático, né? Então eles têm esses tanques, então eles acumulam energia, né? Então eles têm aqui né? Eu ia chamar de salmoura, né? Mas é o ethylene glicol, né? Ele entra aqui, o álcool, né? Com água, e aí você tem um material de mudança de fase, né? Tem um PCM aqui dentro dessas esferas. E aí vocês sabem que ele acumula, né, energia para depois ser usado em outros momentos, tá? E aqui ele está mostrando, né, como é o sistema, né? Então você tem toda a parte de refrigeração, né, com expansão indireta. E aí eu tenho um tanque gigante aí de armazenamento, né? A gente sabe que shoppings trabalham dessa forma, né? Isso aqui é um dos tipos de tanques, né? Isso aqui serve para você reduzir o volume, né? Você também aumenta a disponibilidade de manutenção. Se vocês forem lá no Shopping Recife, né, eu acho que ainda é assim. No Shopping Recife dá para ver o tanque de termoacumulação deles, né? Então tem um tanque gigante. Então imagine se dá um problema num tanque daquele, né? Você para o sistema de refrigeração. Esse sistema aqui, ó, se você olhar, você tem vários tanques aqui. Então dá um problema no tanque desse, você consegue rodar ali, né? Não para toda uma estrutura, né? E aqui é uma foto de como ele é por dentro, né? E as esferas com o material mudança de fase, né? E aí por que eu tô contando essa historinha, né? Só para mostrar a vocês que no mundo real, né? E eu tenho um formato, né? Que parece uma esfera, mas se vocês observarem, né? Ele não é uma esfera, né? Ele tem um formato aqui meio esquisito aqui, né? Esse outro aqui, ó, ela tem um formatozinho, né? Com a bola de golfe, né? Tem uns pininhos aqui. E aí, isso aqui é um material patenteado, né? O criogel, tá? E aí você pode usar essa tecnologia, né? Então, quem trabalha com acumulação, né, termoacumulação, o professor Jorge trabalha nessa área aí, né? Isso é uma das áreas que a gente pode simular também. E aí o que acontece, né? Isso é uma discussão que eu peguei lá do Sengel, né, do livro dele, né? Vocês podem ler também, é bem legal. E aí eu tô já pegando aqui o seguinte, né? Eu quero simular aqui a transferência de calor nesse material. Então, primeira coisa, né? O negócio não é uma esfera, né? Segundo, é um material de mudança de fase. Então já tem uma física diferente, né? E aí eu já começo a primeira simplificação, né? Então eu considero que tudo isso aqui é uma esfera, né? Eu já tenho aqui em coordenadas cilíndricas, né? Eu tenho a equação da transferência de calor, que a gente lá nos livros de transferência de calor a gente faz a modelagem, tá? E aqui eu tenho uma solução analítica, né, para esse problema, tá bom? Então, um probleminha desse eu consigo resolver, né? Já tem a solução aqui e eu consigo ver o perfil de temperatura ao longo do raio, né? E aí o que acontece, né? Eu consigo, né, por meio de derivação da equação diferencial, né, eu vou resolvendo, né, vou integrando, resolvendo as constantes e vou achar o perfil de temperatura, né? E aí o que acontece, né? Eu consigo expressar alguns consumos de contorno, né? Então, por exemplo, aqui eu considero que eu tenho uma temperatura prescrita, né, na borda aqui da esfera, né? Uma condição de contorno que eu estou colocando. E aí eu posso, né, colocar isso, né, as constantes, né, do material, enfim. O que acontece, né? Quando você começa a tentar, né, resolver um problema de engenharia com a parte analítica, a gente esbarra nisso aí, né? E aí muitas normas para tipo conseguir minimizar isso, começa a colocar vários fatores, né? Por isso que às vezes a gente na engenharia tem aquela sensação assim, pô, eu estudo uma coisa na graduação,
né? Qualquer coisa, mecânica dos sólidos, transferência de calor. Aí eu pego qualquer norma relacionado àquilo ali, as equações ficam bem diferentes, né? Mas na verdade os caras estão botando ali um monte de coeficiente ali, empírico, da prática de engenharia, para poder, digamos assim, minimizar o problema que tem um modelo analítico, né? Porque ele tem muitas simplificações, né? Então a primeira limitação, né? E por isso que a gente precisa simular. A gente tem nos métodos analíticos uma solução que são limitados, né? A gente sabe disso. A gente tem uma simplificação de geometria, né? Então, uma coisa é uma esfera, uma coisa é essa geometria aqui, já dá diferença, né? Né? Então tem esse problema, né? Outra coisa também, né? A gente não considera que a condutividade térmica varia. Nessa disciplina a gente vai fazer com ela variando. Até porque tem um gráfico aqui que a gente pega em qualquer livro de transferência de calor e você percebe, né, por exemplo, o cobre, né, ele muda a condutividade térmica dele ao longo da temperatura. Então, dependendo da aplicação, você dá a diferença. E eu vou mostrar para vocês aqui na simulação, usando o alumínio, que é um material bem comum do dia a dia da gente, a diferença de resultado, né? Então, assim, você tem que entender o teu problema, entender o teu modelo e saber se aquela limitação não vai te prejudicar, tá? Se não vai te dar um resultado errado e você inferir algumas coisas esquisitas, né? Então, vê, ó, você vê aqui o ferro, o aço inox, ó, até que ele é plano aqui, né? Você vê aqui a curva do aço inox, mas vários materiais aqui, ó, o alumínio mesmo, ó, ele tem uma curva muito louca aqui, né? Dependendo da faixa que você está trabalhando, a condutividade térmica dele muda. Isso eu estou falando só da condutividade. E a gente sabe que o modo de elasticidade é muito sensível, né? À temperatura, né? O material pode ser dúctil e de repente ele se torna frágil, né? Ele entra na transição ali dúctil frágil. E às vezes a gente só no analítico a gente não consegue resolver isso, né? Então tem essas limitações, tá? Uma outra coisa em relação ao que é uma modelagem adequada, tá? Então, esse exemplinho aqui eu acho fantástico, né? Então, você tem aqui um ovo, né? Então, você tem aqui assim, é muita frescura isso aqui, né? O cara vai cozinhar os ovos, aí bota esse carinha aqui, egg timer, né? Para dizer se tá cozido ou não o ovo. Claro, eu não sei você, mas eu meto a faca ali no ovo. Quando eu puxo, eu vejo se o ovo tá bem cozido ou não, né? Mas isso aqui é bem legal, né? Eu não tenho isso em casa, né? Eu uso uma faquinha, é mais barato. Mas enfim. E qual é o exemplo disso? Imagina que você quer fazer a modelagem, né, da transferência de calor dentro de um ovo. Né? Por algum motivo você ter essa necessidade. E aí o que acontece, né? Você tem a equação para uma esfera, né? Mas o teu modelo ele não é, né? O modelo ovalizado aqui, ele é diferente de uma esfera, tá? E aí o que acontece na discussão aqui, né? Então você tem uma solução exática, mas é de uma esfera. Até que ponto isso pode, né, resolver o teu problema se tua geometria é ligeiramente diferente, tá? Então, de repente, você tem uma simulação numérica que ela é uma solução aproximada disso aqui, mas ela é uma solução aproximada da geometria, digamos assim, infiel, né? Você pode desenhar um ovo de forma fidedigna, tá? Então, isso você tem que ter essa ideia, né? Assim, porra, eu tô simplificando tanto que meu modelo não corresponde à realidade, né? Eu faço uma conta, mas ele já não representa a realidade, tá? Então, são essas coisas aqui que a gente discute, tá? Uma outra coisa também são as construções de contorno, tá? Então, tem coisas que são não lineares, por exemplo, radiação, né? É uma construção que é não linear, então às vezes você não está levando em consideração as suas contas, tá? A própria quantidade térmica que eu falei agora, tá? Então, para concluir aqui, né, então é bem provável que o modelo matemático destinado a uma solução numérica represente melhor o problema real, né? Então, se você tiver a solução numérica, talvez represente melhor do que o modelo analítico, tá? Claro, isso aqui é um exemplo de uma simplificação, mas isso acontece, tá? Uma outra questão aqui que é a flexibilidade, né? Porque
primeiro dinheiro de engenharia que eu ganhei foi no quinto período, né? Um colega meu, ele era orçamentista e ele tava orçando um pipe hack, né? E, e aí, assim, o cara é no olhômetro, o cara olhava assim, tá, botava ali uma viga lá, uma vigazona aí lá de 8 polegadas e vai. Sei lá, 10 polegadas. E aí ele pediu para eu fazer o cálculo. Bem, eu tava no quinto período, eu tô falando isso de 1999, né? Foi ontem isso. E aí eu fiz esse cálculo para ele e no meu cálculo analítico ali, com o que eu aprendi na resistência dos materiais, né? Naquela época a gente chamava de resistência dos materiais. E assim, eu cheguei numa conta lá que eu disse, ó, botando o coeficiente de segurança e meu medo desse negócio cair na cabeça de alguém, ele ia economizar de cara assim a metade, né, do peso da estrutura. De cara era metade. E para ele que é orçamentista, era fundamental, né? Porque ele, por exemplo, imagina que ele estava cobrando 100 mil reais, porque ele estava usando um perfil, uma viga, um perfil I de 8 polegadas. Mas se você chega com um cara que sabe fazer o cálculo e tem certeza do que está fazendo, e o cara diz, não, pô, dá para baixar para 6 polegadas aí tranquilo e ainda com os cofres de segurança do mundo todo. Dá uma diferença violenta no resultado, né? E aí, por que eu tô falando de flexibilidade? Eu tô falando o seguinte, né? E se ele diz assim, Ângelo, e se eu colocar um perfil de 4 polegadas? Esse e se? E se eu mudar o perfil, né? Eu tô usando o perfil americano, agora eu quero ir com aquelas abas planas, lá que a Gerdau vende. Dá diferença, dá, né? Porque o metinesse é diferente do negócio ali. Aí a flexibilidade vai pro espaço, né? Porque eu não tenho, eu ia ter que refazer todo o meu cálculo, né? Então, assim, na época eu fazia na mão, né? E no Excel eu fazia. Então, assim, é só para vocês terem ideia de o que é flexibilidade. E aí o que acontece? Na simulação eu tenho essa possibilidade de fazer um estudo paramétrico e otimização, gente. Então, assim, não dá para comparar, né? Então aqui eu coloco uns exemplos, né? Então, assim, eu posso simular uma esfera, mas e se ela não for esférica, ela for com esse formato aqui, né? Que ela é achatadazinha, porque na hora da expansão ele ganha um volume, né? Ou se eu colocar pino, qual a influência de sair de uma esfera para esse formato e para esse formato aqui de pino, né? Vê, tem um fabricante que vende isso aqui. Então ele deve ter descoberto alguma coisa ou ele está inventando moda e patenteando, mas enfim, né? E qual a influência, né, de eu tomar um drink, né, com gelo esférico ou com o velho e bom cubinho de gelo, né? Eu nunca tomei um drink, né? Não sei se vocês já tomaram um drink com a esférico, né? Mas não sei se é melhor, né? Não sei se é mais gostoso, mas eu tô só brincando, tá, gente? Mas assim, é só pra vocês terem ideia de como a gente consegue, né? E se eu quiser agora usar, né, alumina em vez, né, de PCM, ou material refratário, ou usar cobre ou aço. Então assim, é um simples clique, velho. Você muda completamente a tua simulação mudando o material, né? Então isso não tem preço, né? Então assim, não tem uma das grandes e maravilhosas vantagens, né, de simular. E por que eu simulo, né? Tudo na vida da gente na engenharia é reduzir custo, né? Cadê o meu ponteirozinho? Eu quero reduzir risco, né? Eu quero simular antes, eu quero ver falhas, eu quero prever muita coisa antes. Eu quero automatizar, né? O que seria essa automação, né? Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo lá da FCA, né? Que agora é Stellantis, né? O cara faz a simulação do motor. Aí ele tá lá fazendo a transferência de calor do bloco do motor. No caso, eu quero criar um canal aqui de resfriamento, né, que vai passar água ali no bloco do motor. Quer dizer, ele está mudando só a geometria. Então você pode reaproveitar tudo que você fez, né? Modelo de turbulência, construção de contorno. Você está mudando só a geometria. Então as ferramentas, elas tentam trabalhar isso de forma que você consiga só reaproveitar. Você reaproveita tudo, né? Todo o setup de malha, todo o setup do solver e você muda a geometria. Então isso você faz com que você automatize, né, o teu trabalho, né?
Avaliar atividades perigosas, né? Então, você pode ter um cenário de vazamento de gás, um incêndio. Então, você pode simular isso aí, tá? Avaliar a atividade que a experimentação, a gente já falou sobre isso, né? Pode ser caro ou impossível, né? Eu posso criar um laboratório virtual. Isso aqui é um negócio muito legal, tá? Assim, eu tenho tido uma experiência muito boa na graduação, assim, quando a gente ensina Transcal, mecânica dos sólidos. É impressionante quando a gente faz uma simulação, mesmo que simples, e o aluno consegue começar a enxergar o problema, né? Coisas que a gente às vezes nem no experimento consegue mostrar. Por exemplo, eu tenho uma bancada de trocador de calor, eu mostro lá para o aluno. Mas se você mostra uma simulação, você consegue ver por dentro do equipamento, ver como é que está acontecendo a física, né? Então é muito legal e dá para fazer vários cenários, né? Enfim. E aí tem o danado do gêmeo digital, né? Que a gente está aqui na luta, né? Tentando viabilizar um gêmeo digital de um trocador de calor, né? E isso é uma realidade hoje, né? Assim, existem algumas empresas que já conseguem tirar benefício disso aqui, tá? Mas pode ter certeza que isso é uma tendência do mercado, né? Então, cada vez mais as pessoas vão buscar aí esses gêmeos digitais, né? Então, a gente também está com um aluno, né? Não vou dizer que o nome dele é Diego, para não constranger o cara. A gente está aí na luta, tentando fazer aí um gêmeo digital, né? É aquela história, né? A gente promete o céu e de repente pode até entregar o inferno, né? Mas por enquanto a gente está correndo atrás de entregar o céu, tá? Liga aqui a luz, por favor. E aqui eu peguei uma figurinha também que é bem legal, né? Que são as perguntinhas da engenharia, né? Então aqui tem várias perguntinhas. Isso eu também uso lá para quem paga fluido de estrutura, né? Se a peça vai quebrar, se a estrutura é forte o bastante para suportar, como é que vai ser a interação do mecanismo, vai travar, vai transferir calor de um corpo para o outro, vai dilatar, né? E quando tiver um movimento, uma bate na outra, cria um escoamento que não era previsto, né? Eu posso mudar o material e ver qual o peso que vai ter a peça final, eu posso detectar defeito, eu posso pensar em como produzir mais rápido, e se levar uma queda, né? O que é que vai acontecer com o meu celular, né? A gente tem aquele trauma de derrubar o celular, quando vai falhar, né? Então a gente usa lá a fadiga para prever isso. E se eu mudo a temperatura, né? Eu fiz um projeto pensando no Nordeste, Recife, que a gente tem praticamente uma única estação que é só calor o ano todo nesse negócio, né? Às vezes chove, né? Mas aqui é quente o tempo todo. E aí de repente você vai lá pro Rio Grande do Sul e o cara tem as estações, né? Bem mais frias, e enfim. Se você tiver um aumento de pressão, vai suportar, né? Como é que vai ser o escoamento, né? O escoamento vai existir realmente. Enfim, então todas essas perguntinhas que a gente, no dia a dia de um projeto, né? De um produto, a gente faz, né? Então tudo isso aí serve para simular, né? E aí, claro, qual é o processo de simulação, né? Qual é o passo a passo, né, necessário, né? Então isso tem que ficar bem claro. A gente vai aqui praticar muito, né? A gente vai fazer e eu vou passar atividades que vão levar vocês a tentar, né, estudar. E eu sempre sei quem está estudando porque o cara liga no sábado, no domingo, feriado, não liga não, né? Manda um zap, né? Hoje em dia é zap. E pode falar, não tem problema nenhum, tá? Eu sempre digo, aqui é 24/7, né? Vocês podem falar a hora que vocês quiserem. E o máximo que pode acontecer é eu não responder porque eu estou em uma aula, eu estou falando com alguém, eu posso estar numa festa, né? Mas em algum momento, vocês sabem, né? Quem me conhece sabe que eu respondo. Nem que eu diga não, né? Não sei, mas eu vou sempre responder. Tá? Mas qual é o passo a passo, tá? Aí o cara fala, meu Deus, quanta coisa, né? Na verdade, eu vou mostrar uma figurinha que eu acho que é melhor do que isso aqui. Mas é que eu deixo sempre essas etapas, né? Então, vamos lá. Eu acho que a coisa mais importante é conhecer a física do problema. Então, não adianta você chegar para mim assim, Anjo, eu quero simular um escoamento multifásico. Aí o cara não sabe nem o que é um escoamento multifásico. O cara não sabe nem
como é a física, nunca estudou, pô, então a gente tem que estudar. Nós vamos saber o que é um escoamento multifásico. Um escoamento multifásico é muito comum, né, mas a gente às vezes trata monofásico, é, por exemplo, o escoamento de ar comprimido na tubulação. Aí você diz, pô, mas aquilo é multifásico? É, né? Porque o ar não é só ar, tem vapor d'água ali. Senão, numa linha de ar comprimido, a gente não precisava de purgador de água, né? A gente precisa extrair a água do ar. Né? O ar ele sai lá da descarga do compressor a uns 100 graus, 100 e poucos graus lá, e a água está naquela pressão ali, está no estado vapor. Aí ela começa a caminhar pela tubulação, a tubulação não é isolada, né? A gente sabe disso, a tubulação comprimida é ao relento, até chegar na máquina, toda aquela água ali, ela esfria, né? A água esfria para a temperatura ambiente, a água não, desculpa, o ar esfria para a temperatura ambiente, e aí ele sai de 100 graus da descarga para 40, 38 graus. Aí chega na máquina, meu velho, o que tinha de vapor virou água, é por isso que você tem que ter. Então, assim, é conhecer a física, né? Saber. E aí eu pergunto, será que é necessário simular multifásico? Depende do que você vai fazer. Se você quer realmente estudar a separação, né? Como é que quanto de água você consegue gerar para uma determinada quantidade de umidade, uma determinada temperatura em um comprimento de tubulação, obviamente você vai usar multifásico, né? Por exemplo, a gente usa, né? Carlos fez um trabalho aí com nanofluido, e nanofluido a gente joga partículas nanométricas. Aí é uma pergunta, e aí? É multifásico ou não é? Não, a simulação real é multifásica, né? Ela tem duas fases, bem claro. Tem a água e tem o nanofluido ali, né? Mas se eu vou simular, não, mas é tão pequeno, será que isso vai influenciar no escoamento? Então veja como a física é fundamental para a gente, né? E quanto mais vocês estudarem, melhor, porque eu particularmente não vou saber de tudo. Né? Eu vou indicar um livro, vou indicar, né? Mas vocês é que tem que estudar, vocês é que vão ser os especialistas, vocês é que vão escrever a tese e a dissertação. Né? Então a física é fundamental vocês estudarem. E muitas coisas que dão errado é por conta dessa etapa aqui, porque você não sabe. Você acha que era que esquentava e subia, mas está esfriando e descendo. Você tem que saber para onde é que está indo o fluido, ou minimamente ter uma ideia do que pode acontecer. Se você está fazendo um equipamento de separação, água e óleo, eu tenho que ter noção, né? Pô, a água vai descer, o óleo vai subir. Eu tenho que ter essa noção básica, né? Para a gente não incorrer em heresias, né? Heresias da física, porque lá na frente a simulação vai cobrar isso de você, né? É aquela história, se você entrega para o solver coisas erradas, ele vai cuspir coisas completamente erradas, né? Depois, uma outra coisa também é saber simplificar, né? Até que ponto eu vou simplificar? Aqui a gente vai ensinar vocês, né? A usar simetria. Será que dá para fazer simetria para uma determinada simulação? Ou seja, simular metade do meu domínio, né? Por exemplo, o Sueli agora ela vai, né, simular um equipamento que ele é cilíndrico, né? Então dá para a gente simular uma fatia, né? Então até que ponto eu consigo ali, até que tamanho de setor eu vou conseguir naquela geometria? A gente vai estudar isso, né? A gente vai tentar simplificar. Outra coisa também, você pode simplificar no primeiro momento, né? Você pode dizer assim, não, a minha simulação é brometo de lítio. Brometo de lítio com água. Mas peraí, tu nem simulou água só e já quer simular o brometo. Então, primeiro foi o seguinte, simula só água. Vê se a malha está pelo menos atendendo aos critérios do escoamento lá do modelo de turbulência. A malha está adequada, já rodou com água, viu que deu certo. Beleza, mas não é água. Pronto, aí agora você vai para a segunda etapa, que é brometo de lítio. Ah, eu quero fazer uma simulação de combustão. Usa ar quente, pô. Vê se está coerente a física, vê se tua malha está adequada. Então, às vezes a gente dá um passo atrás para poder a gente ir lá na frente, né? Porque não vale a pena você querer já fazer a coisa mais sofisticada do mundo se você não tem uma mais simples, né? Então a gente tem que ter essa ideia. Então, simplificar. Você pode simplificar numa pré-etapa, né, de que você está decidindo o que vai fazer na simulação, ou você pode deixar essa simplificação até o final mesmo, né? Se você achar
que aquilo ali é um resultado satisfatório para o que você está fazendo, tá? Depois você tem aqui o domínio, né? O domínio da solução. Então você tem que saber, né? E depois eu tenho outras figurinhas que são melhores de demonstrar isso aí, né? Você tem que entender até onde você vai. Por exemplo, eu quero simular um motor de um carro. Não, eu vou dar outro exemplo. A mim chegou um aluno querendo simular uma caldeira. Fazer o CFD de uma caldeira. Aí eu fui ver só. Tu sabe também o que é uma caldeira? Porque a caldeira ela tem combustão, ela tem transferência de calor, transferência de massa. É assim, é um equipamento que não é trivial. Você quer simular o quê? E o que é importante? O que é que você quer com esse resultado? Né? Então a escolha do domínio tem muito a ver do que resultado você quer. Né? Então você tem que saber simplificar. Senão você não vai ter nada. Quem quer muito às vezes não consegue nada por conta disso, tá? E aí quando você resolve todas essas questões aqui, você tem as condições de contorno. Aí você vai dizer, não, isso aqui eu tenho uma temperatura prescrita. Será que é mesmo? Não, é a parede de um forno. Pode ir lá com a câmera termográfica, você vai ver que a parede toda lá tá a 800 graus. Massa. Então vamos colocar lá temperatura prescrita. Não, aqui tem um fluxo. Não, ali é aberto ao ar e tem um vento e tem a temperatura fria. A temperatura tá lá, sei lá, uma temperatura mais baixa. Então você usa uma condição de contorno, uma convecção natural. Enfim, então você tem que entender o domínio. E obviamente, né? Ah, não, mas é uma parede que ao longo do dia ela tá mudando ali, né? Porque ela tá levando o sol, então tem hora que ela esquenta, tem hora que ela esfria. Ah, você quer simular isso tudo? Então faz primeiro a temperatura prescrita, né? Considera como se fosse constante no teu domínio lá, e depois você começa a colocar uma condição de contorno periódica ali, que vai simular o efeito do dia, né? A gente faz isso muito para a área de refrigeração, né? HVAC, a gente usa isso, né? Uma condição de contorno que ela muda com o tempo, né? A condição de contorno. Depois você vai aqui, ó, escolher o modelo de turbulência, tá? Isso é fundamental. E aí, é claro, eu estou simulando o trocador de calor. Então, dá uma revisada na bibliografia, vê o que o pessoal usa. De repente, um capa Epson ali, simplesão, o trator lá de esteira, ele vai resolver. Ah, não, eu tenho que usar um SST. Ah, tá. Por quê? Porque na indústria aeroespacial, se não usar um modelo desse aí, você não valida lá a tua simulação. Então, você tem que fazer essa pesquisa, tá? E aí, claro, a gente vai estudar a turbulência para a gente entender qual a diferença de cada modelinho, né? E quais os detalhes da simulação, tá? Por quê? Porque no dia que vocês, né, independente de ser meu aluno ou não, se me chamarem para a banca de vocês, eu já vou cair matando aqui, saber se você fez isso aqui direitinho, tá? Então tenham muito cuidado, tá? Pode se encontrar aí no meio do caminho, tá bom? Aí depois, né, você vai ver o seguinte, vai precisar de outros modelos necessários, vai ter reação química, vai ser multifásico, vai ter combustão. Então eu vou lá e ativo. Veja quanta coisa eu já passei para depois, né, eu começar a ativar as outras coisas, tá? Obviamente todas essas escolhas vão influenciar na malha, por quê? Porque depende do modelo de turbulência. Se você usar um capa ômega é diferente de usar um SST, porque eu vou ter que melhorar a minha malha. O meu I+, né, vou explicar o que é isso. Né, eu vou ter que fazer uma I+, que a malha tem que estar tão refinada para poder atender aquela qualidade de malha ali, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, tá? Resolver esse sistema de equações, né? Isso aqui que vai fazer vai ser o SOLVA, né? Eu vou dizer qual a tolerância do meu resultado numérico, tá? E obviamente esse primeiro item vai se chocar com esse aqui, né? Que esse é o problema. O cara não sabe no início o que quer simular, como é que ele vai interpretar o que ele está vendo. E não é tão simples não, tá, gente? Ver uma figurinha colorida e achar que aquilo ali é fácil de interpretar, não é. E se você está trabalhando com multifásico, às vezes tem uma coisa que você tem que ter criatividade.
Porque às vezes você tá entendendo o resultado, você sabe o que é bom. Mas como vai explicar aquilo ali pro cara? Pro cliente? O cliente não sabe, ele é engenheiro, é engenheira, mas não é. Você tem que pegar aquilo ali e transformar numa coisa bonita, pô. É, tem que dar uma de McDonald's, né? O cara pega um pão com carne, bota na embalagem e vende aí. Pronto, tem que fazer a mesma coisa. Se você chegar lá com um pedaço de carne no pão, o cara não vai querer, tá? E aí isso tem a ver com essa habilidade aí de aplicar os resultados, né? Então eu atingi um nível de simulação, eu achei um resultado, mas eu ainda não conseguia transformar toda aquela simulação na resposta que o cliente queria. É uma pergunta simples: quanto isso aqui separa de óleo? Aí eu vou lá e mostro uma simulação multifásica. Aí eu digo, ó, o que está de vermelho é o óleo, o que está de azul é a água, cara. Tá. Mas se eu jogar ali uma vazão de 10 metros cúbicos, né, dessa mistura aí, quanto vai sair de óleo, quanto vai sair de água? É uma pergunta simples, né, que o cara está fazendo. Mas você mostra lá um campo de escoamento, campo de pressão, você mostra o iPlus, o cara quer saber disso, ele quer saber o que você tem que responder. Quanto vai separar de óleo? Essa é a pergunta, né? E às vezes você fica ali sofisticando tua resposta e não diz nada pro cara de fato, né? Aquilo que ele quer realmente saber, tá? E aí, claro, toda aquela lista ali, né? Aquela listinha ali que eu boto para vocês não esquecerem que tem esses passos todos, né? Eu peguei essa figurinha aqui bem legal na internet que ela simplifica, né? Visualmente fica mais fácil a gente ver, né? Então a gente vai receber um desenho CAD, né? Então vai ter momentos que eu vou dar o CAD para vocês, vai ter momentos que vocês vão desenhar o CAD, né? Então a gente precisa também ter habilidade de CAD, né? Infelizmente a gente tem que fazer isso, né? A gente não tem o luxo, né, de contratar um cadista só pra gente, né? Isso não existe. E aí a gente vai aprender a extrair o domínio fluido, que é uma das coisas que às vezes as pessoas não têm dificuldade de entender, né? Extrair a parte molhada, e entender que quando eu estou trabalhando só com a parte do escoamento, eu quero só o domínio fluido, né? Então eu vou tirar todo o fluido, esqueço a parte mecânica, isso não me interessa, né? Me interessa aqui o escoamento, porque eu quero calcular a perda de carga ao longo dessa válvula, para uma determinada abertura, tá? E aí eu vou criar a malha computacional, né? E aí eu vou definir as funções de contorno, entrada, saída, né? Vou definir o fluido, né? E depois eu vou atrás dos resultados e ver se há uma coerência, né? E que resultados são esses? Os mais básicos, né? Pressão, velocidade, concentração, temperatura, né? E aí eu vou ver se a física está coerente, né? Se aquela perda de carga está pelo menos na faixa de valores, né, que eu conheço, né? É como você calcular uma temperatura negativa em Kelvin, né? O cara já sabe que aquilo está errado. Então tem tem coisas esquisitas, né, acontecendo. Deixa eu só falar aqui com essa figura aqui, senão vai ficar me atrapalhando aqui. Rapidinho aqui, tá? 2 minutos. Dois minutinhos, tá, gente? Eu vou até parar aqui a gravação pra gente não gastar aqui rapidinho.